Fala galera, estamos aqui mais uma vez, seja bem-vindo ao The Cave. Nós estamos no 8º episódio, estamos com os 3 convidados aqui, amigos especial, família. Vai ser mais um programa que eu tenho certeza rico em conteúdo e entrega para vocês. Antes de tudo, eu quero falar para você que está assistindo e acompanhando o nosso programa, deixe seu like, clica, compartilha, para esses assuntos, essa abordagem, essa conversa, os insights que são direcionados aqui, chegar ao máximo de pessoas possíveis. Porque eu tenho certeza que a entrega e o conteúdo ele vai ser um divisor de água na vida de muitas pessoas. E eu quero começar aqui, apresentando o meu primo, amigo, irmão, família, Fernando Martini, tem 46 anos, né? Hoje ele está divorciado, tem 2 filhos, Vitor e Raíssa, e ele é comerciante hoje, empreendedor no ramo alimentício. Seja bem-vindo, Fernando. Família, primo, tudo. E precisa ficar lendo para ver minha história? Começou bem, né? Já começou. Isso que é família, Aí, primo. Obrigado pelo convite. Você sabe o quanto que eu te admiro, tanto o quanto eu sempre falei para você. Se tem um cara que corre risco de dar certo na família, é você. Obrigado pelo convite. Obrigado, eu. Também estamos aqui, meu amigo, cliente da casa e se tornou um amigo, um irmão, Wagner Moderno, 29 anos de idade, casado com Karine, tem 2 filhos, Heitor, de 7 anos, Helena, 3 anos, é empreendedor chaveiro e a área que ele é especialista é de segurança residencial. É isso, Wagner? É isso aí, boa noite todo mundo. Estou aqui mais uma vez parabenizando você pelo projeto que é bem legal, bacana, que desde sempre, nossas esposas sempre nos amam, mas quando a gente tá junto, ela odeia a gente, que papo a gente não para, a conversa vai embora. Então é gratificante estar aqui em mais um projeto seu e vamos embora aí para mais uma conversa. Certo, seja bem-vindo. E também, estou aqui com meu tio, amigo, um grande artista, uma pessoa que eu lembro, antes de falar o nome, eu trabalhei com ele, já falei dele aqui no primeiro programa, que foi o primeiro trabalho que eu tive. E eu falei uma vez para ele que eu era um sobrinho que eu queria ter tipo um acervo, né? Eu queria montar conteúdo de acervo das artes, da sua história, né? Seja bem-vindo, Edivaldo Galdino. Muito obrigado, meu sobrinho. É uma honra estar aqui. Desejo toda a sorte do mundo para esse projeto. Você já é uma inspiração porque você não para de correr atrás de projetos, de inovações e, como o Fernando falou, corre o risco gigante de dar certo e vai dar certo. Já está dando. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí. Completando, casado com a Graça Braga, minha tia, que eu amo muito também, uma excelente artista também, conhecidíssima aí no meio do samba, dos artistas. E completando, além de compositor, poeta, perito, contador na área trabalhista. É isso? Exatamente. Trabalho mais com os números, né? Mas também aí arrisco nas letras. Nas letras também, nas composições. É isso aí. Bom, iniciando já, vou aproveitar aqui e já vou te perguntar então, tio. Essa área sua, da contabilidade, eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu tive um professor em comum que foi professor seu de português. Você lembra disso? Professor Carlos. Professor Carlos, lembro. Que ele chamava de Edvaldo, né? Por causa do Edvaldo, ele fazia questão da pronúncia ser correta. Como o D era mudo, ele falava Edvaldo. Edvaldo. Eu lembro que quando eu falei meu nome tudo aí na escola, aí ele falou, pô, eu fui professor do seu tio, cara. E eu contei pra você, eu falei, caramba, meu, que coincidência, né, mano? E português, mas não era a área que você mais gostava, porque você foi pros números, né? Você gostava muito de matemática. Sim, eu sempre tive alguma facilidade com os números, matemática, mas sempre gostei muito da língua portuguesa, muito, muito, até hoje. Sou fascinado pelo tanto de coisa que a gente ainda tem, por mais que a gente estude, né? Que a gente tem a aprender da língua portuguesa. É gigantesco o campo da língua portuguesa e a gente tem que aprender todos os dias, aprender e reaprender. E o professor Carlos, né, excelente professor. Se eu cometo correções, escrevo de uma forma um pouco mais correta, é graças a esse professor Carlos, que em comum da gente, lá da escola
Vicentina Ribeiro da Luz, de Santo Eduardo. Top, top. Ô tio, quando você iniciou nessa área, primeiro indo para esse lado da contabilidade, né, de que você é perito, então tem muita entrega para quem vai assistir e tem o desejo de querer entrar para essa área. Como que despertou essa vontade em você de ingressar na área de contabilidade? Como foi os processos para você de início, né? E a vontade de continuar estudando até se tornar um perito nessa área aí? Na verdade foi meio que por acidente, vamos dizer assim. O meu primeiro emprego registrado em carteira foi como office boy em um escritório de contabilidade. E trabalhando lá, ajudando os diversos setores da contabilidade, que tem área fiscal, área legal, a própria contabilidade, e tem a área de departamento pessoal. Aí eu ajudava muito o pessoal da área de departamento pessoal. E eu tinha 16 anos, se não me engano, quando eu consegui esse trabalho. E eu lembro que o meu empregador, chama Vitor Latarulo, ele, nas minhas primeiras férias, ele chegou, tinha 16 anos, adolescência, queria só folia, brincar e, sabe, balada. Ele falou assim, ó, por que você não leva essa CLT? A CLT é a Consolidação das Leis do Trabalho, para você ler durante as férias. Eu achei aquilo um absurdo, achei que ele estivesse até brincando. Eu falei, tá bom, eu levo. Mas falei, nem vou dar bola para esse livro, nas minhas férias. Nas minhas férias. Primeiras férias, né? Aí, quando eu dei por mim, eu estava lendo a CLT nas férias. Comecei a ler sobre férias, não esqueço disso. E comecei a entender quais eram os direitos que todo funcionário tinha em relação às férias. Qual que era o período aquisitivo, o período de gozo, o período de concessão das férias. E ficou interessante aquilo, por incrível que pareça. Eu achei muito interessante e comecei a ler, sabe, tudo que eu podia na CLT. E quando eu voltei ao trabalho, né, quando acabaram as férias, aí eu comecei a me interessar mais ainda. Então foi aí que despertou o interesse na área trabalhista. Foi meio por acidente e também a visão desse meu primeiro empregador. Ele deve ter visto enxergado alguma coisa em você. Alguma coisa em mim que despertou esse interesse e é um dos meios pelos quais eu garanto o meu sustento também. Top. Ô Anderson, eu acredito que o professor, não sei o que ele enxergou. O professor, era escola pública, né? Escola municipal. Municipal. O cara é bom de letras e bom de matemática, bom com os números. O cara enxergou o óbvio, né? O cara era bom nas duas coisas. Nas duas situações. Tanto o professor quanto o empregador, né? Pode ter sido isso mesmo. Não, isso é verdade o que o Nando tá falando aí. Porque, beleza, nós estamos falando desse início seu, hoje onde você tá. Eu tive a oportunidade, que eu já falei no programa aqui, meu primeiro emprego mesmo, né? Eu trabalhei de office boy também no escritório de contabilidade, inclusive era seu escritório. Na Martins Fontes, ali na Rua do Antigo Diário Popular, no centro de São Paulo. Exatamente, na Major Quedinho. Qual? Rua Major Quedinho. Major Quedinho? Aí, já tô errando até o nome aí. É próximo ali a Martins Fontes. Próximo a Martins Fontes. A gente usava de referência, na verdade, a Martins Fontes, né? Exatamente. Por conta do Diário Popular, né? Tinha o antigo Mas Diário Popular. eu não segui. Eu lembro que você falava sempre, tem que estudar, tal. Sempre foi uma referência, porque não parava de estudar. Então, para nós, os sobrinhos, era uma baita de um peso que a gente tinha, assim, de falar, rapaz, não precisa superar, não precisa se estudar igual o tio, que igual o tio não para de estudar, cara. Já via ele exercendo a profissão, e quando chegava em casa, entrava no seu quarto, eu lembro que, assim, todos os sobrinhos gostavam de ficar no seu quarto, né? Sempre, até hoje. Sempre tinha um computador. A internet, quando veio, primeira, que era discada ainda, lembra? Então, assim, mas é legal falar isso, porque você sempre teve essas coisas de tecnologia primeiro, mas não era fácil. Por conta da sua dedicação nos estudos, automaticamente refletia no trabalho, que te gerava condições financeiras de você ter condições de comprar e estar sendo atualizado conforme as coisas que vinham. Você vê que bacana? Às vezes as pessoas veem as pessoas conquistando, mas não vê o preço que é pago para poder ter, conquistar, ganhar. Sim, a área de tecnologia ela sempre me fascinou muito, a área de tecnologia, sabe? As novidades tecnológicas de informática, isso sempre me fascinou e é sempre a área que eu quis também estudar.
Então, aliás, até hoje, Plantava alguma coisa, você eu queria já ter aquilo já queria comigo. ter. Era isso mesmo. E, inclusive, até hoje, continuo estudando. Agora na área de Data Science e Analytics, ciências de dados, essas coisas. Continuo estudando. Espero servir de inspiração para os sobrinhos e também para os filhos dos sobrinhos e assim Isso aí. sucessivamente. E Já é, né? Já é. Exatamente, já é. Nem sou Top. da família, já tô sendo inspirado. Aí, tá vendo aí, Que ó. bom. Top. Mas trazendo um pouco vocês agora também para a conversa. E você, Fernando Martini? Como que foi a sua trajetória? Como foi a sua história? Como que você iniciou na área do comércio? Porque eu sei que você foi uma área que você teve muito destaque. Inclusive, eu também fui funcionário do Fernando também. Uma fase, talvez, que eu não era um excelente colaborador, mas era um bom vendedor. Mas eu perdi um pouco Ele ali. falou bonito, ele falou bonito. Vamos deixar nesse termo de eu não era um excelente colaborador. Não era bem assim. Para por aí. Era um dos melhores vendedores, se não o melhor vendedor que tinha. Mas não era um dos melhores colaboradores. Vamos deixar. A gente tava até falando aqui, né? Você pegou uma fase boa de meninão. Eu já peguei a do adolescente ali já. Queria conhecer o humor, queria conhecer o humor, tava mas isso. enfim. Então, aqui a gente fala muito de empreendedorismo, né? Eu tava pensando, vou falar sobre empreendedorismo lá. Eu pensei, mano, quando eu comecei com esse negócio, eu acho que essa parada de empreendedorismo é meio intuitivo, né? Porque eu lembro assim, moleque, quando começou, eu acredito que não começou quando eu comecei a trabalhar no comércio. Começou quando criança, ruim de futebol, não sabia jogar nada, você sabe bem disso, né? Ruim, com força. E eu falei, preciso jogar no time, cara. Preciso ter um time, eu quero ser jogador, eu quero jogar. O que eu tive que fazer? Fui lá, juntei o dinheiro da galera, vamos lá. Comprei umas camisetas brancas, a mais barata que tinha no Torra-Torra da época lá. Eu desenhei com a tinta os números, nome, desenvolvi o nome do time. E Você saí. virou o dono do time. E aí eu catei e falei, na rua lá. Comprou um time para poder jogar. Aí, Tem o dono da bola, tem o dono do time também. Vamos jogar contra aquela rua. Todas as ruas tinham time. Pô, eu queria ter. Minha rua não tinha time. Eu falei, vi uma oportunidade. Só que eu sou ruim de futebol. Fui lá, eu mesmo desenhei as camisetas, convoquei o time, falei, vamos ter um time. Fui lá, marquei o contra, joguei 2 minutos. Mas joguei, tive um time. Eu acho que o. Chupa Textor. Aqui que é o SAF. Aqui que é a SAF. Criador da SAF vem daqui, ó. Eu acho que o empreendedorismo começa aí. Nas dificuldades que a gente passa quando moleque, você, todos nós aqui, né? Quando criança, as dificuldades e tal. Ali já vai te criando casca, mas eu acredito que isso seja também intuitivo. O empreendedorismo é intuitivo, de você empreender. Tem cara que gosta, tem cara que já nasce com isso. E eu já nasci com isso. Só que essas dificuldades foram me capacitando para que eu Você tinha que ter criatividade para dar certo. Isso. Por exemplo, aí entrei no comércio, depois disso entrei no comércio, depois já com 17 anos entrei no comércio. Falando de 30 anos atrás, né? Na loja Babuche lá, era a loja mais conhecida que tinha de calçado. Entrei num lugar que só tinha macaco velho, 40, os caras engoliam todo mundo, eu com 17 anos. Sabia nem falar. Então, aquilo também já foi outra casca. Saí dali, falei, não, agora eu quero empreender. Aí foi onde começou mesmo. Só que já vinha com essa bagagem de você ter que criar, né? Já venho com a bagagem, falei, agora eu tenho que empreender. Quero abrir o meu próprio negócio. O que eu fiz? Montei uma empresa de limpar caixa d'água. Eu e o Du, meu irmão. Du, vamos trabalhar. O Du na rua sem trabalhar. Eu falei, vamos trabalhar. Eu tinha um carrinho velho. Comprei umas camisetas, uns uniformes, pintei também. Não lembro o nome. Eu sei que eu desenhei um mosquito feio lá, para alusivo à dengue. E aí me ideia era o quê? Isso é uma Comprei visão, uns produtinhos. A visão, né? Comprei uns produtinhos e fui bater. Du, nós vamos bater de porta em porta aí e vamos vender. Vamos falar, senhora, a gente tem que limpar sua caixa d'água porque a dengue está em alta aí e a gente cobra tanto para limpar sua caixa d'água. Somos uma empresa especializada, na época não tinha internet para você. Isso aí. Então o que eu tive que fazer? Comprar umas revistas, dar uma lida ali, que produto que eu usava, fui lá no mercado, comprei o produto. Sabe o que aconteceu? Não bati em porta nenhuma, porque eu e meu irmão, tímido, eu vi que eu já... Você vai saber a nomenclatura? Eu não vou saber, né? Mas assim, tem vendedores que são os ativos, que vão para cima do cliente. E outros que são mais receptivos. E aí ali eu descobri que eu não era o cara que eu ia
para cima do cliente ali. Então foi mais um aprendizado. Mas no empreendedorismo foi isso. Depois toda essa lição que eu tive aí, são histórias bobas, mas eu acredito que foram essas histórias que me capacitaram para entrei na loja. Quando eu entrei na loja, eu entrei de vendedor. Falei, quando eu pisei na loja, eu falei, eu quero ser sub. Quando eu fui sub, eu já trabalhava como gerente, eu queria ser gerente. Tô nem aí, eu quero ser aí determinado. Entendeu? E aí foi, tanto é que na primeira entrevista que eu fiz para emprego, inclusive a minha amiga até hoje, a Lúcia. A pergunta dela para entrar, qual o seu objetivo? Acho que é meio clichê, né, de RH. Qual que é o seu sonho a curto, médio e longo prazo? Falei, a curto prazo, ser o ponta da loja, o melhor vendedor. Soa meio arrogante, né? Mas eu falei, moleque também, voando. A médio prazo, eu quero ser gerente. E a longo prazo, eu quero ser o dono da minha loja. Isso com 17, 18 anos. E aí entrei na loja e você conhece a história. Aí fui vendedor, subgerente, gerente. Quantos anos você ficou na loja, na rede? Uns 18 anos. Caramba. 18 anos. E aí tinha um cargo a mais que era supervisão. E que aí quando você começa a ficar mais velho, mais maduro, você começa a ver que o ramo corporativo tem umas coisas estranhas por trás. Aí eu já não almejava mais aquilo. Já não brilhava mais seus olhos. Já não brilhava mais meus olhos. Tinha umas coisas que não eram legais, que sempre existiu, mas que a partir daquele momento eu já não queria fazer parte daquilo, sabe? Falar, não, isso... Aí já não brilhava mais meus olhos, foi onde voltou o que eu já tinha o feeling, né? Já tinha a intuição para ser empreendedor. E aí foi isso. Aí saí de lá, pedi as contas, fiz um acordo legal, os caras foram super compreensivos. E falei, eu vou ficar 1 ano em casa. Tô falando pra caramba já, né? Não. Vou ficar 1 ano em casa, que eu quero 1 ano sabático. Me achando artista. Vou ficar 1 ano em casa. Fiquei, beleza, deu 3 meses, 4 meses, a mulher cobrando, que você tá em casa aí? Eu falei, eu quero ser dono de casa, eu quero ver que tanto que vocês reclamam. Tanto vocês reclamam de cuidar de... É verdade. Tanto vocês reclamam de cuidar de filhos, de fazer comida, eu vou fazer. Pois, rapaz, não aguentei 2 meses. Não aguentei 2 meses. Você acordava, tinha que fazer café da manhã e levar pra escola. Aí você fala, agora não vou fazer mais nada. Não, tem que fazer almoço e buscar. Você é louco, não aguentei 2 meses. E o salário, ó? E o salário, nada. E outra coisa engraçada, que isso agora já é um assunto mais sério, a impressão que eu tive, existe uma cobrança da sociedade. Você tem que estar trabalhando. Eu falei, não tô trabalhando não. O que eu fazia muito? Porque eu tinha me organizado para isso, para ficar um tempo em casa. Eu pegava um tênis de fazer caminhada, um caderninho, um celular, e saía nas avenidas, na Marechal, nas principais avenidas lá que tem São Bernardo, Santo André, no ABC, que é a minha região, e eu saía, andava elas inteiras, fazendo caminhada, tirando foto de ponto comercial, anotando telefone, chegava em casa e saía ligando. Porque eu já estava na intenção de abrir um comércio, eu já sabia o que era, já tinha um propósito definido ali, o que eu queria, que era alimentação. Não queria confecção de jeito nenhum, que eu não aguentava mais olhar para confecção. Então foi isso. Essa é basicamente essa daí. Pegando um gancho no que ele falou em relação à timidez, né? Você falou que teve timidez, teve dificuldade de dar continuidade ao que ele queria. Uma coisa que eu sempre recomendo, né, para quem está começando no emprego, é trabalhar como office boy. Foi o meu primeiro emprego. Porque quando você começa a trabalhar como office boy, você é obrigado a falar com pessoas estranhas, a falar com o fiscal, a falar com servidor público para resolver aquele problema do escritório. Então isso vai sem você perceber, vai criando um repertório para você, para dificuldades que você vai se deparar lá na frente. E o office boy e o vendedor em si também, é a mesma coisa. Te tacam lá, você vai ter que atender o público. Você aprende na raça. Você não tem outra opção. Meu filho mesmo, o Vitor, tinha um problema muito sério de comunicação e tal. Um cara inteligentíssimo, tinha essa dificuldade, foi trabalhar comigo. Aprendeu na marra. Hoje, se ele chegar aqui, é um cara que você vai falar, o Anderson sabe, caramba, o Vitor tá diferente, é um cara super sociável. Então, é esse tipo de coisa que faz a gente evoluir essas dificuldades. A gente só consegue falar isso agora com a vivência, porque a gente viveu isso, a gente vivenciou. Eu sempre fui extremamente tímido. Porque, querendo ou não, quando você tá vivendo aquilo é chato. Exatamente. É ruim, você tá se indispondo a sair do conforto e ter que E você não tem outra opção, você tem que fazer aquilo e tem que resolver. Ou vai trabalhar de outra coisa, né? Então, exatamente. Como a gente acaba prezando pelo trabalho em si, a gente acaba se moldando nessa parte. Exatamente. Você, inclusive, também, que nem nós estamos falando aqui também,
o seu trabalho, né, trazendo você um pouco também para você contar um pouco da tua história, e geralmente você vai até a casa do cliente também, né? Tipo assim, que nem nós estamos falando aqui de situações nossas que o cliente vem até nós, até onde a gente trabalha, até o comércio, e você é um pouco o inverso. Vai até você também, mas geralmente você, como um chaveiro, você precisa ir à casa. Então, assim, gera até uma intimidade a mais, né? Conta um pouco para nós aí. Exatamente. Eu trabalho home office há 15 anos, né? Na casa dos outros, não na minha. Então, acaba que nesse tempo que... Quando eu comecei a trabalhar, estava com 14 anos, e eu comecei porque, eu lembro, foi uma virada de ano, assim, e a gente saiu para entregar currículo com o meu ex-cunhado, que foi entregar. E ele entregando, tá? Aí a gente passou numa igreja que eu congregava, tinham duas pessoas lá que tinham um chaveiro. E eles eram parentes, tudo mais, só que até então eu pensava até mesmo que era o mesmo chaveiro, não que era um chaveiro distinto. E acabei indo com meu cunhado, acabamos passando lá para poder só ver eles mesmo, que era na igreja, o pessoal que cuidava da mocidade ali, dos mais jovens, então acabava que tinha esse contato com eles meio que direto. Então eram nossos amigos em si, um pessoal mais velho. E entregando o currículo que o meu cunhado estava entregando, levava também com 14 anos, mas quase lugar nenhum tinha jovem aprendiz para 14 se não fossem cadastrado naqueles Juco, nesses programas, Associação Bandeirantes, comercial, essas partes. Então eu acabei entregando que eu sempre fui meio fora da caixinha, então nunca pensei em si em fazer isso. Não é nem por conta de muita coisa, mas eu achava que não era meu estilo. E eu acabando entregando, aí ela falou assim, pô, Wagner, você quer trabalhar? A Cristiane até falou isso. Eu falei, não, então eu quero trabalhar. Ela falou, não, tá bom, eu vou ver aqui. Até então eu nem sabia. Depois o cunhado dela, que é o Edinaldo, um abraço aí, Edinaldo, que abriu as portas pra mim. Eu lembro como se fosse hoje, era um culto de domingo, ele falou, preciso falar com você. Só que eu nem me lembrava que eu tinha entregado currículo, que nem me lembrava de nada, pensei que era alguma coisa referente à igreja. E ele falou assim, eu preciso falar com sua mãe também. Eu falei, puta, eu fiz merda, como sempre. Falei, deve ter feito alguma coisa. E eu lembro como se fosse hoje, era um domingo chuvoso. Ele chamou minha mãe e eu, assim, de canto, falou assim, ó, Wagner, eu vi que você tinha entregado o currículo, que você estava procurando, a gente está precisando de alguém para trabalhar lá, você gostaria? Aí eu falei, sim, já de bate pronto. Eu falei, tô falando com sua mãe, porque como você tem 14 anos, pra saber se sua mãe autoriza e tudo mais. E eu lembro que eu falei, não, eu quero. E minha mãe falou na hora que sim também, porque minha mãe já teve comércio, então já... E essa parte de vergonha eu nunca tive, ou se eu tive, deve ter sido apagada da minha memória. Então, é meio que assim. Então, aí minha mãe falou, não, se você quer, beleza. Ele falou, não, então amanhã eu passo aí e te pego, tá. E beleza. E aí eu não tinha a mínima ideia do que seria isso. E eu não tinha, tanto é que eu não tinha ido nem no chaveiro dele, eu tinha ido no chaveiro do cunhado dele. E ele chegou e falou assim, ó, na conversa com minha mãe ainda, falou assim, ó, é simples, você vai começar com um salário mínimo. Pô, minha irmã trabalhava numa empresa multinacional que ela de jovem aprendiz recebia metade do salário mínimo. Então já saí de lá chamando chupa pra ela. Falei, pô, eu vou começar com o salário mínimo. E foi bem engraçado. Ele falou assim, ó, vou ver com o pessoal da contabilidade, com o pessoal com o advogado, pra saber se dá pra você registrar com 14 anos o que pode ser feito. Eu falei, não, beleza, pô, fui feliz da vida pra casa. Já cheguei em casa, já coloquei a roupa que eu ia trabalhar no outro dia na cama, parecendo quando a gente vai pro Natal, sabe? Tem a camiseta, calça e tênis. Então. Então eu tava bem ansioso em si pra poder ir. Aí eu desci de manhã, tomei meu café, desci. Ele chegou no carro e pegou e falou assim pra mim, ó, não é bem o que você pensa. Ele foi meio que me desanimando, falou, pô, não é tão chique, não é igual da Cris que você foi. É mais simples. Eu falei, não, pô, beleza. Porque até então eu nunca tinha tido contato com chaveiro. O chaveiro que você tinha, normalmente você faz cópia, era isso pra mim que um chaveiro não passava disso. E ao chegar lá foi, tipo, meio que impactante. Porque eu vi, era uma loja, não era o que estava acostumado a ver, que era uma banquinha de jornal, uma coisa mais apertada. Eu falei, não, era uma loja, não era tão grande, mas já atendia ali em si. E o público também, por ser em Alphaville já, então o público era um pouco outro. Então meio que você deslumbrava um pouco, você fala, pô, legal. Você já iniciou trabalhando ali naquela região? Sim, já iniciei trabalhando lá, que foi nesse chaveiro. E ao chegar lá foi bem legal, pô. Ele foi me passando e eu sou uma pessoa que, eu digo que eu sou civirol. Então se você me ensinar, você precisa me falar uma vez e meia. Na segunda vez eu já estou fazendo, só tirando dúvida para ver se está na excelência que você precisa. Então sempre fui assim. Que é bem diferente do que é a molecada hoje em dia, né? Então quando eu comecei querendo aprender de tudo. Pô, não, você vai atendendo aqui. Ele me ensinou, eu lembro até hoje. Tinham 2 colaboradores lá, ele pegou e falou assim, ó, ele que vai te passar como que funciona, tal. E ele foi me passando, né?
tipo, aí ele começou, é engraçado, ele, vou te explicar mais ou menos, aí ele explicou o quadro de chaves, cada chave tem um modelo, a gente faz a abertura, foi explicando os serviços que era. Aí ele pegou e falou assim, isso aqui eu vou te ensinar como é que faz para abrir esse miolinho. Miolinho é aqueles cilindros que tem na porta. Certo. Ele falou assim, você vira isso aqui, que isso aqui é o que você vai encontrar na rua. Mas a propósito, de começo era para não ficar somente na loja. Como era um centro comercial, atenderia o que era ali na região, e beleza. Ele falou ainda, fica um mês, se você gostar e quiser isso pra isso, você vai pra frente. Lembro que no primeiro dia eu já tinha virado 2 miolinhos, eu fiquei tipo, pô, eu sou muito bom nisso, cara. Já saí de lá, já falei, pô. Ele é moderno, ele é moderno. Eu já saí de lá, putz, já pensando que era uma MacGyver. Então, ali me deu esse start. Vou destruir. Qualquer segredo eu vou descobrir. Agora, Se segredo de cada um. sabe bastante segredo, A troca de segredo é fogo. Cuidado que você fez no carnaval passado, hein, meu? Mas foi assim que iniciou, então foi bem legal. E foi uma abertura que eu tive ali, comecei a atender lá, e foi. Em um mês eu já estava dominando praticamente quase tudo. Que aí outras áreas que abrangiam, que era carimbo, que ele fazia lá, aí eu aprendi a fazer nota fiscal, então fui fazendo de tudo um pouco, fui me virando para quê? Para mim me moldar e poder atendê-lo o melhor possível. Eu lembro que quando ele foi me dar um feedback do que era o acontecimento até então, falou, pô, você me surpreendeu bastante, tinha contato com você lá na igreja e tudo mais, só que você é desenvolto, você conversa, eu sempre fui, não tenho vergonha, então, tipo, sempre atendia, sempre brincava. É uma mania que eu tenho desde sempre, quando, às vezes eu chego de manhã, o primeiro serviço, normalmente é sempre abertura. É um carro trancado, é uma porta trancada. A pessoa, putz, infelizmente trancou. Eu falei, não, infelizmente não. Orei essa noite pra isso acontecer, pô. Se isso não acontece, como é que... a pessoa sempre fala, poxa, mas você tá orando? Eu falei, não, pô. Eu oro assim, eu falo, Deus... Que as pessoas se tranquem, mas que eu seja luz na vida delas para abrir para elas, né? Então sempre foi assim, foi desde o começo, mais ou menos nessa pegada. Quanto mais amnésia o pessoal tiver de segredo, para você é melhor. Puxa, com certeza. E nessa parada de chaveiro tem um meme legal, né? Uma historinha que eu já vi. O cara cata e reclama. Pô, mas você cobrou tanto para abrir meu carro, cara? R$70 para abrir meu carro aqui, você só virou a chave? Tá, mas e o conhecimento que eu tive que adquirir para poder abrir essa chave em 1 minuto, né? Ah, mas eu não quero. Então tá bom, o cara foi lá, trancou, jogou a chave dentro. Então se vira. Tá certo? Tipo verdade mesmo, mas é isso mesmo, né? Já aconteceu a situação parecida. É isso aí. Já aconteceu a situação parecida comigo. Onde eu trabalhava era ali no centro comercial, no centro de apoio 2. Fica ali próximo do residencial 5 e 6. E ao outro lado da avenida tinha o Pão de Açúcar. E nisso do Pão de Açúcar, eu lembro que um cliente ligou uma vez, eu tava sozinho na loja, tava todos os colaboradores na rua, e ele pegou e me ligou, falou, pô, puta, tranquei o carro aqui com a compra dentro, cara, tá com peixe, eu tô com medo de derreter, vai feder o carro, vou gastar com lavagem, tal. O cara foi tipo, você não consegue me quebrar? Eu falei, pô, tô sozinho na loja, não consigo deixar a loja sozinha. E até então liguei pro meu chefe, falei, posso trancar aqui a loja e lá abrir? Falei, não, liga, liguei pro cara novamente, falei, pô, consegui aí, rapidão. Qual sai o valor? Na época, acho que era R$110 a abertura. Eu falei, não, sai 110 vezes o valor, não cobro nada mais por isso, não. Aí peguei, desloquei, tranquei a loja, peguei o meu carro, fui lá fazer a abertura. Cheguei, abri, na hora que abri, tipo, não demorei nem 30 segundos, o cara achou ruim, o cara falou, nossa, mas foi muito rápido. Eu lembro que ele me indagou isso, falei, pô, mas você não tava com pressa? Aí ele pegou e falou, mas, pô, não vou pagar não. Pô, trampinho nada a vez, eu vou pagar 110 assim tão rápido. Se a cada 30 segundos você abrir um carro, você fica rico. Eu falei, me arruma um carro a cada 30 segundos que a gente fica rico juntos. E eu lembro que ele falou, não vou pagar esse valor não. Eu falei, pô, mas a gente não combinou por telefone, eu deixei a loja sozinha. Aí ele, não vou pagar esse valor. Eu falei, então tá, joguei a chave dentro do porta-mala e bati de novo. Então você que é o criador. Ele que criou o meme. Eu tô do lado do cara agora. Mas foi bem similar. Aí eu lembro que ele ficou tipo, não, por que você fez? Eu falei, não, o valor era 110. Aí eu lembro que ele falou assim, não, abre pra mim. Eu falei, não, se você quiser agora é 200. Aí ele ficou fumegando, eu falei, não vou abrir. Liguei o carro lá que eu tava funcionando, ele falou, não, eu pago os 200. Aí ele me entregou os 200 na mão antes. Eu fui abri, eu falei, pô, isso aí é pra você aprender que palavra de homem não faz curva. Se a gente combinou antes, você não pode voltar atrás. Sempre valorizar, né, a profissão, sabe, de quem tá do seu lado. Sempre valorizar. Não tem essa, cobrou muito caro, mas o que você falou, né? E o tempo de estudo. O que foi acordado, né, também. É isso. Serviço, né? O cara paga R$100 mil num carro. E aí ele não valoriza o serviço do chaveiro, que é R$100. Pô, o cara pagou R$100 mil num carro, cara. Ele valoriza o produto, mas não valoriza o serviço. É isso aí.
Acontece bastante. E não só no ramo de chaveiro. É que como eu sou dessa parte de serviço, é um pouco diferente do ramo de vocês de atuação, eu sempre falo que o serviço em si, a pessoa tem que enxergar como solução. Se a pessoa enxergar como uma questão de somente estar resolvendo o serviço em si, se a pessoa começar a pegar pela ótica de tipo, pô, ele tá me resolvendo um problema. Pô, eu tenho amigo guincheiro que fala, mano, é uma luta. Guincheiro é uma luta, tipo, é o vilão. Pô, não sabe quanto que gastou na plataforma, quanto de problema que dá. Um trajeto que o cara vai fazer daqui pra ali pode tomar uma multa. Então, às vezes, o serviço que o cara tá cobrando vai ser de graça até, porque ele tomou uma multa, talvez por falta de desatenção ou por N motivos, mas o serviço em si é uma área muito boa, que tende a crescer bastante, só que também é escasso, tanto para mão de obra quanto para essas questões todas que são envolvidas, entendeu? É complicado, né? A história dele é melhor que o meme. É melhor que o A meme. história dele é mais completa. É mais moderna. É mais moderna. Ele fez me lembrar também, o texto que você falou, de você fazer aquilo que você sabe para prestar o serviço de alguém que te contratou, mas você ir no intuito de resolver o problema do cliente. O Anderson até conhece muito bem, a doutora Renê, por exemplo. Uhum. Ela coincidentemente, ela estava atendendo um cliente dela que era amigo de um cliente meu. Então, a gente não tinha nada a ver, diretamente eu e ela. Mas aí, quando ela resolveu a causa trabalhista dele, ela falou assim, o meu contador, que era um outro contador, outro perito contábil, cobra X. Ele falou, não, está muito caro, eu vou procurar o meu contador. Aí esse cliente dela entrou em contato com esse meu cliente que me indicou. Aí eu entrei em contato com ela e falei, eu cobro X. Ela falou, tudo bem, você vai cobrar X, mas quem vai pagar é o meu cliente, porque eu tinha o meu contador e ele não quis. Aí tudo bem, fiz o trabalho, inclusive não recebi até hoje. Meu Deus. Isso é Olha isso aí. de 2000. Bom que já vai assistir, já vai. Olha lá, atenção. Você deixa o Pix. Na descrição do vídeo vai estar o Pix. Trabalha com nomes. Era R$15, isso há 30 anos. Olha, cara. Mais ou menos. Aí, beleza. Aí depois, ela falou, posso ficar com o seu cartão? Ela pegou o meu cartão, eu falei, se precisar de algum serviço trabalhista, estou aqui, o nosso escritório era próximo. O dela ali na São Luís e o meu na Major Quedinho. Uhum. Aí ela precisou de um serviço e ela não tinha o dinheiro para me pagar. Eu falei, não tem problema. O importante é você não perder o seu prazo na Justiça do Trabalho. Fiz o cálculo e depois ela me pagou, mas na hora ela falou, não tenho dinheiro hoje, mas eu preciso protocolar o cálculo. Resumo da história. E nesse primeiro caso que eu fiz o cálculo do cliente dela, ela não me deixou levar o processo até o meu escritório. Falou, não te conheço. Você vem aqui no meu escritório e você copia tudo que você precisa. Falei, beleza. Aí depois que eu fiz esse serviço para ela e não cobrei, resumo, hoje eu tenho a chave do escritório até hoje. Ela falou assim, isso aqui que você me fez, eu nunca vou conseguir te pagar. E ela me deixa lá uma mesa no escritório, no centro de São Paulo, eu não pago um centavo de aluguel, que ela não deixa, e temos essa parceria até hoje. Ou seja, quando você está com o propósito de resolver o problema do cliente, as portas se abrem, né? Vamos dizer assim. Bem resumido. Se não se abrirem, você me liga. Foi uma situação ao contrário aqui. Mas aí é uma situação ao contrário, onde você se prontificou a ajudar, não visou a questão do valor financeiro, e você foi retribuído, na verdade, até hoje. Cara, nós estávamos falando disso, né? Há pouco agora. Nos bastidores, né? Porque agora, nos bastidores, estávamos falando isso. Quando você pensou que você ia falar essa frase, hein? Até você comentando, eu fiz isso lá. O rapaz aqui, né? Isso aí. E, eu fiz isso lá atrás e hoje recebendo isso. Nem imaginava que esse mundo dá muitas voltas. A vida, ela retribui, né? Mas, aproveitando aqui a nossa conversa, né? Pra gente dar continuidade e falando com chaveiro aqui, expert. Vamos virar a chave aqui. Quando virou a chave... Belo trocadilho, hein? Que é isso? Metalinguagem. Quando virou a chave, o Edivaldo Galdino, final ali dos anos 90 para começo dos anos 2000, né? Em não deixar de trabalhar com os números, mas estar muito bem colocado, aparecendo, se conectando com pessoas.
onde explorou esse seu lado poeta, né? E aí eu queria que você falasse um pouco qual é a dificuldade que você tem, que você encontra em trazer o sentimento e colocar esse sentimento em palavras, né? Nossa, nem falou tão bonito que agora eu tô até constrangido. Até o poeta. Que isso, cara? Até o poeta ficou agora sem graça. Caramba! Meu Deus. Bom, vou tentar responder à altura. Foi também por acidente. Como sempre admirador da música popular brasileira, sempre, muito admirador da música brasileira, e sempre atento às letras, àquelas criações. Então isso sempre me fascinou, né? Aí, o que acontece? Por ser um apreciador da música, a gente está sempre indo assistir shows, e tem amigos que são músicos. Meu irmão é músico, toca cavaquinho muito bem. Nosso primo, o Chico, sempre tocou violão, e a gente sempre nas rodas de samba ali. Por conta disso, a gente conhece muitas pessoas dessa área. Foi quando a gente conheceu o pessoal do Quinteto Branco e Preto. Top. Aí, a partir do conhecimento desse conjunto, que eram afiliados da Beth Carvalho, o meu irmão, esse que toca cavaquinho, ele falou assim: ó, eu conheci um pessoal que eles só tocam músicas de compositores consagrados, mas eu gostaria que eu sugeri que eles fizessem as próprias músicas. Aí ele falou: inclusive você, se você tiver alguma coisa escrita, ou se você quiser escrever, puder escrever, vamos passar para eles para ver se isso vira um samba, uma composição. Então foi a partir daí. Que aí eu achei algumas coisas que eu tinha escrito lá na gaveta. E Você já tinha algumas coisas escritas tinha, mas que não tinha virado ainda, tipo, música. Por conta de uma aula que eu tive no Vicentina, que era sobre poesia, você criar versos e tal, aquilo lá me despertou. Legal. Achei muito interessante. Aí eu tinha uma colega lá que eu sempre, o nome dela era Rosângela, e eu sempre escrevia versos rimando. Falei: que legal isso, e ficava, falava: olha o que eu fiz hoje. Cada dia eu dava um verso para ela, olha, e fazia as rimas cruzadas, tudo. Então foi a partir daí que acho que eu descobri que talvez conseguisse escrever alguma coisa. Então tinha algumas coisas escritas nesse sentido. E o pessoal de casa sempre falava: preciso escrever um cartão para o aniversariante. Aí pedia para eu escrever, aí eu ia lá e escrevia. Então foi mais ou menos a partir daí. E por conta desse conhecimento, desse conjunto, aí meu irmão pediu para que eu escrevesse algumas coisas. Eu peguei lá uma coisa que tinha na gaveta e entreguei para eles. Beleza, passou um tempo. Aí um dia nós fomos ver a apresentação desse conjunto. Aí um dos integrantes falou: agora eu vou cantar uma música da pessoa que está ali, que é o Edivaldo e o Francisco. Eu falei: caramba. Aí ele cantou um samba. Eu falei: caramba, foi eu que escrevi. E eu não acreditava que aquilo tinha virado um samba. Aí eu fiquei fascinado por aquilo. Qual que era? Você lembra, tipo, qual que era esse daí? Era acho que o Fragmento. Acho que era o Fragmento. Eu tenho no meu Spotify, na meu curtidas, né, na minha playlist, a que você fez com a sua mãe. Aquela música é maravilhosa. Você conhece, né? Lógico. Aquela música é demais. Todo final de ano na casa da minha avó. Anderson, toca aí no final, pode pôr pra rolar. Pode pôr pra a música, parabéns. Inclusive, é muito bonita aquela música. Minha querida esposa gravou essa música. E aí quando eu ouvi assim, inclusive eu fui em casa, quando eu cheguei em casa, ainda fui ver lá no original, falei: cara, foi eu que escrevi mesmo. E virou um samba, sabe? Parece que é um filho seu que nasceu, vamos dizer assim, sabe? Você pega um carinho muito grande por aquilo. Deve ter sido impactante, né? De ver de primeira vez assim, pô. Exatamente. Imagina. E eu não acreditava que tinha sido eu. E ele fazia questão de não mudar uma palavra daquela poesia. Então foi a partir daí que eu comecei a realmente pegar amizade com eles e fazer outras composições de acordo com o nosso dia a dia. A criação é isso, é uma crônica do dia a dia, né? Pelo menos de minha parte, eu procuro fazer assim, dentro de uma realidade que a gente vivenciou, tentar colocar aquilo em poesia, né? E tentar escrever. Você perguntou sobre
sentimento, né? Isso chama-se lirismo, né? Você conseguir colocar a emoção ali nas palavras é você ser verdadeiro com você mesmo. E você tentar passar aquilo de uma forma que sirva para mais pessoas. Para um universo maior de pessoas. Exatamente. O desafio da música e da poesia é isso, né? Aquilo que foi impactante para você, você saber que vai impactar outras pessoas. Exatamente. Teve relatos já, vezes assim, que foram apresentadas músicas minhas e colegas falaram, caramba, encaixou direitinho numa situação que eu vivi. Então, quando você ouve isso, você fala, porra, posso morrer amanhã. Uma missão cumprida, sabe? Em quantas pessoas não encaixa essa que você fez pra sua mãe? Em quantas Verdade, pessoas, muita gente fala mesmo. Então, você tem que escrever sempre de uma forma genérica, vamos dizer assim. Inclusive, eu escrevi, teve um deles, posso contar aí num futuro episódio, que a pessoa, depois de uns 10 anos, falou, caramba, eu tô entendendo aquela... O quê? Estou entendendo agora aquela poesia. Foi naquela situação que aconteceu. Eu falei, foi para você. Caramba! Então é isso. Eu lembro muito bem que nessa época aí, eu trabalhava com você, né? Tinha um escritório. Acredito que foi, se não foi no começo, foi perto do começo ali, né? Sim. E eu trabalhava de office boy. E eu lembro que, inclusive, o quinteto que você citou, no primeiro CD ainda deles, eu lembro que eu, ainda como office boy, ia levar as músicas na ordem dos músicos para fazer o registro. Inclusive, até no CD, no agradecimentos no primeiro, tem o meu nome lá, Anderson Soares, tem, né? Porque antes que eu fazia essa correria para eles de levar a música lá. E eu lembro que o escritório, cara, durante o dia, enquanto tinha um compromisso ali, era só processos com números, mas chegava sexta-feira, pro finalzinho da tarde, virava os papéis. A chavinha. Os papéis Era as paletas. Era as paletas. E eram os versos, as composições, né? Eu lembro que o Magno Maurinho estava lá sempre com cavaquinho. E assim, eu pude ser presenteado em conviver com você nessa época, que eu lembro muito bem que a gente ia trabalhar todo dia de manhã pegando ali a Radial Leste, e eu ia escutando muito Elisete Cardoso, que eu virei muito fã, né? Eu falo que alguns amigos meus, quando eu falo de música, eu falo que eu fui presenteado em ter boas referências, né, na minha família, na questão musical, né? Que eu lembro quantas vezes eu acordei ali quando eu morava no quintal da minha avó, né, escutando Chico Buarque, Martinho da Vila, e assim, entre outros, né? Poetas e músicas boas, que às vezes eu falo, Elisete Cardoso mesmo, tem pessoa que eu falo da minha geração que nem sabe quem que é, Não sabe, né? E eu ia cantando as músicas. E aí eu lembro quando você às vezes falava assim, ó, na padaria lá embaixo, eu não lembro nem o nome da padaria, que era bem conhecida, lembra? Que tinha na esquina lá, que virou até amigão de vocês, acho que era Bira, alguma Sim, coisa. Era o Bira, a gente chamava Bar do Bira, ele nem era o dono. Mas nem era o dono, mas outro louco. E eu lembro uma vez, vocês falaram pra mim assim, ó, tem um rapaz que tá lá, um compositor, um poeta, que era o... Meu Deus, me fugiu o nome agora. Ai, não vou lembrar. Era o parceiro do Almir Neto, o Luberci, não? Quem? Luberci? Não. Era do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? Luiz Carlos da Vila? Não era o Luiz Carlos da Vila. Eu tive o prazer de conhecer o Luiz Carlos da Vila, mas era um outro moreninho, meu Deus do céu, do Rio, que ele ia fazer um show no Village Café, lembro até hoje. Nego do Borel. Hã? Nego do Borel. Não. Não, que isso? Caramba, meu Deus, olha, me fugiu o nome agora. E aí, eu sei que eu fui buscar, não sabia nem a grandeza de quem eu estava indo ali buscar para levar para o escritório, para depois a gente ir lá no Village. Aí, quando começou a cantar os sambas, que era da composição, eu falei, caramba, meu, pô, eu escutei até o Luiz Carlos da Vila mesmo, quando cantou a música, né? Nós iremos achar o tom. E eu falei, cara, foi ele que escreveu? Foi, esse cara aí que... que é Elisete Cardoso, Clara Nunes, essas grandes intérpretes sempre interpretava composições desses grandes artistas que a gente teve o prazer de conhecer. No escritório de contabilidade. No escritório de contabilidade, cara. Por isso que os números e as letras ali estavam tudo misturado. Eu tenho um pensamento em relação à arte musical, né? É dom, né? Porque eu na minha cabeça, é dom. Passa para o filho ou para um... Porque o Anderson, queira ou não, ele canta. Ele canta bem. O Zóio tem um talento... ele aprende autodidata. O cara, se ele ouvir uma música, ele vai lá e aprende a tocar violão.
Então é de família, né? Isso acho que existe uma Tem, genética. tem a disso, né? influência, né? Assim como o futebol. Você conviver naquele meio e também o dom também de... Às vezes não é tão destacado assim, mas realmente tem essa influência, assim. Lógico que tem essa sensibilidade. Tanto é que assim, às vezes eu escuto uma música ruim e você vê a música fazendo sucesso, aí você fala, meu Deus do céu, cara, Não é tanta coisa possível. boa. Porque além do samba também, toda vez que nós estamos em família, meu pai, pô, isso foi tudo da época do Black Power também, né? Era o Chic Show, que meu pai fala, né? Sim. E às vezes a gente tá naquela resenha sempre do passinho, fazendo aqueles passinhos de James Brown. Então, assim, a música boa, né? Sempre foi presente ali, né, com a gente, né? E em relação à criação, há situações, por exemplo, até encontrei um parceiro no sábado, numa roda de samba que a gente foi, que eu tive a felicidade de compor um samba com ele da seguinte forma. O samba da vela, né? Uma outra oportunidade a gente fala também. Mas lá no Samba da Vela, que é uma reunião de compositores, tocam músicas inéditas e tudo mais, lá no comecinho, uma das pessoas que frequentava lá, hoje amigo e parceiro, ele mandou para mim por e-mail o começo de uma música, de um verso que ele estava fazendo para a filha. Ele falou, Galdino, será que você consegue terminar para a gente compor junto? Eu falei, legal, manda um e-mail lá para mim, que termino. E aí, quando eu cheguei em casa, eu imprimi o e-mail e coloquei lá nos meus papéis. Passaram assim 5, 7 anos. Tava lá arrumando minhas coisas e achei esse e-mail. Falei, caramba, não terminei o samba do... Eu falei, vou terminar hoje. Aí peguei lá os versos, comecei a pensar na filha dele, tentar me inspirar, colocar uma coisa bonita ali em relação ao nascimento da filha dele. Aí, nessa época, acho que já tinha Facebook. Eu acho que tinha Facebook já. Aí eu mandei para ele. Procurei ele na rede social e mandei. Falei, terminei aqui. Já terminei. Rapidão. Tava moderno, né? Já tinha até Facebook. Ele é muito bom em puxar gancho. Aí mandei e continuei fazendo minhas coisas. Aí à noite, quando eu fui ver lá uma resposta dele, ele falou, Galdino, caramba, olha, estava eu e minha esposa aqui, hoje é aniversário de casamento nosso, a gente estava comemorando aqui com a minha filha Clara, que já tem 7 anos, e eu recebi esse presente. E, sabe, era no dia que ele estava comemorando o aniversário de casamento. Naquele dia, né? Ou seja, então a criação, você não pode forçar uma situação, ela vem. A inspiração, ela vem quando você menos espera. Já veio inspiração, você dirigindo, você olhando. Eu e o Maurílio, a gente fez o Reveses, quando ele falou, porra, eu tava vindo, viu o coqueiro, os coqueirais, e sei lá, fiquei pensando na natureza, e eu tava lá fazendo os cálculos, eu falei, peraí, parceiro, empurrei os cálculos para lá, pega esse tabaquinho aí, vamos fazer esse samba. Aí fizemos um samba que sabe, as pessoas gostam muito, chama Reveses. O Almir Neto participou da gravação. Então, assim, é inusitado. Não dá para explicar. E hoje em dia com a tecnologia ajuda, né? Porque, creio eu, né? Porque às vezes você lembra de alguma coisa, você pega o celular, você já pode gravar mais rápido ali. Já deixa um gancho para depois você puxar para isso, para lá. Hoje em dia a tecnologia até faz a música para você e canta para você, exatamente. né? E aí é o perigo. O microfone canta. Não traz esse sentimento, né? Exatamente. É o perigo. Porque você pedir lá para fazer, o meu vizinho lá fez uma música lá pro meu cunhado, ele colocou lá umas palavras lá, falou mais ou menos a história deles, cria uma música aí. Aí a inteligência artificial criou uma música, quer dizer, uma coisa fria, né? Não tem sentimento, então tem não nenhum. Isso aí. Fernando Martini, depois de toda essa experiência sua no comércio, aí você, depois de 18 anos que você falou, trabalhando nessa rede, uma grande rede ainda, eu tive a oportunidade de trabalhar com você, você, de novo, aceitou um desafio novo, porque hoje você empreende numa área alimentícia, uma casa tradicional ali em Santo André, no ABC, que já tinha uma história grande e você se desafiou em comprar e dar continuidade. E assim, você criar é difícil, mas quando você está criando do zero, é algo que você vai estar
projetando, formando. Agora, quando você pega algo que já deu certo e você precisa usar a criatividade para continuar e ainda trazer algumas expertises para mais, eu acho que é mais desafiador, né? E você chamou essa responsabilidade para você quando você comprou o Buona Vita. Como eu disse, eu não aguentava mais olhar para confecção, né? Não aguentava mais ver aquilo. Então, não queria. Fui convidado várias vezes para ser sócio, para abrir loja. Não quero isso, não quero. E queria ir para o ramo alimentício que não tem nada a ver. E eu não sabia nada. Acho que foram 2 desafios muito grandes. Não conhecer nada. Até hoje eu não sei nem fritar um ovo, né? Tá, para. Não sei fritar um ovo até hoje. Inclusive já foi motivo de briga, né? Em casa, né? Mas enfim. Não sei fritar um ovo. Mas eu queria esse desafio. Mas o que você falou faz sentido. Tão difícil quanto criar do zero. O pessoal, mas você já pegou com o nome. É tão difícil quanto você pegar e montar um negócio do zero e você catar um negócio, pegar um negócio que já tem uma tradição, que ela está em decadência e você fazer aquilo, alavancar aquilo, levantar aquele negócio e porque você ainda tem a cobrança da velha guarda, né? Falar, mas antigamente. Sempre então vai ter você tem que comparação. agradar esse público, você tem que agradar o público novo. Então a gente teve que pegar as receitas antigas desde 1980. São 44 anos que o cara toma a mesma vitamina lá. O Anderson conhece lá. Top. O cara vai lá e toma vitamina há 30 anos. Se você colocar 3 grãozinhos de aveia a mais ou de açúcar a mais, o cara vai perceber. O cara vai dizer, não, tá alguma coisa estranha. Então, e hoje os caras levam os filhos, levam os netos. Então é uma responsabilidade muito grande, uma dificuldade você manter esse público e atingir o público jovem, porque o público jovem não tem paladar para vitamina a mais. Essa é uma dificuldade. O cara quer tomar suco de caixinha. O cara toma um suco de caixinha de laranja, que é totalmente artificial, acha maravilhoso. Toma um suco natural e acha azedo, porque o público não tem paladar. Então, essa foi uma dificuldade. Você pegar um negócio andando e um negócio que você não conhece nada. Aí entra o quê? O que eu falei no início. Apanhou no começo, criou casca. E aí você aguenta a porrada. Não tem outra opção. Inclusive, é fácil você empreender quando é um investimento. O seu negócio não é só um investimento. É a sua fonte de renda também. Eu penso dessa forma. Posso estar errado. Né? Um estudioso vem falar que eu estou errado e tudo bem. Mas você empreender sendo aquilo a sua fonte de renda é muito mais difícil, meu amigo. Aquilo, o sustento da sua família, você sabe como é, muito mais difícil. Você investir, beleza. Eu sou empreendedor. Eu tenho um X guardado no banco, vou tirar, eu vou empreender, vou me arriscar, vou tirar do banco e vou empreender. Aí compro uma franquia. Show de bola. Legal. Mas, meu amigo, a dificuldade é quando aquilo é a sua tirar o que você fonte. Tem, exatamente. Colocar e falar, mano, se não vier no mês... Se tem um cara... Não pago nem o negócio. Eu falei pro Anderson aqui nos bastidores, né? Agora eu gostei dessa palavra. Nos bastidores. Falei pro Anderson, esse menino nós comentamos aqui no início, se eu tivesse 10% da coragem para empreender que esse cara tem, ou eu tava muito rico, ou eu tava muito lascado. O cara é o cara mais corajoso que tem para empreender que eu conheço. Eu já falei isso para ele, falei no início. Se tem uma pessoa na família que corre o risco de ficar rico, é ele. Não já falei isso para você quando você era apenas um pequeno gafanhoto lá na loja? Verdade. E o pior não é nada, né? Que você já trabalhou com ele. Já. Amanhã quero ver você na loja amanhã, 9 horas da manhã, viu? Tem que trabalhar pra todo mundo aqui. E um adendo, né? Fazer um adendo aqui. Inclusive, vamos conhecer o Buona Vita, tá? Provar os nossos sucos e vitaminas, porque tem que fazer um merchan também, quando né? você fala vitamina e fala de 30 anos, deixar bem claro, pessoal, não é uma vitamina normal que nem você faz, só pega o abacate em casa. Eu fui lá. Existem algumas receitas que são particulares da casa e algumas misturas. Você até falou um negócio nos bastidores ali que eu acho que você deveria falar. Eu vou falar. Eu falei pra você antes. Pode jogar no ventilador ou você quer? Eu vindo aqui, minha namorada falou, cuidado que você vai falar lá. Você é sincericida. Eu falei, vai gravar, tá bom, depois apaga. Vai falar. Então, lá é o seguinte. Antes de lançar o Tadalafila, lá é o seguinte, são receitas desde 1980, certo? São receitas tradicionais. Pô, aqui, ó. Amendoim, ovo de codorna. Você lembra disso? Caracu, aveia. Então, pó de guaraná. Então, são receitas antigas que se fazia no interior quando você estava doente. Batia ovo de pata com ovo de codorna e fazia, né, aquela coisa. Isso os antigos conhecem.
Hoje em dia o pessoal olha e fala, e essa vitamina é a mais vendida até hoje, desde 1980. Então é amendoim, ovo de codorna. É o carro-chefe lá, ela. É o carro-chefe. Antigamente, que nem eu te disse, não tinha Tadalafila, meu amigo. Era 106. Não tinha... Era número 107. Não tinha whey protein. Não tinha whey protein. Tinha que tomar vitamina lá com aveia. Então, se perdeu isso. Hoje em dia, a facilidade, né? Por isso que eu te disse que é uma dificuldade, está sendo uma dificuldade, colocar o paladar novamente, inserir esse paladar de vitamina, da textura, porque a criança, cara, o pai leva a criança lá, porque o pai tem uma memória afetiva lá. O Anderson já teve lá, ele viu. O cara chega lá e fala, pô, eu vim aqui quando eu fazia Senai, e ele leva o filho, e leva até o neto. Só que a criança não tem paladar para aquilo, cara. E a gente fica frustrado. O cara toma uma vitamina maravilhosa, só fruta, só coisa saudável, e faz assim, ó. E estranha, porque ele tem paladar do todinho. É um sacrilégio. E o legal também, que eu acho que é legal você colocar também, Nando, que você fez um rebrand todinho da identidade visual, eu vi lá que você fez da marca, foi muito bacana, e a gente sempre, numa conversa que a gente sempre teve, você falava que você estava num projeto para poder iniciar um modelo de franquia, e a gente sempre conversava, e eu sempre falava, é verdade, você tem que fazer isso mesmo, porque assim, o estilo de vitaminas que ele faz é algo que é carente em algumas regiões. Eu sempre falei para ele, cara, isso aqui cabe em quiosque de shopping, e cabe em vários lugares, em várias cidades, porque não tem. Quando eu montei a barbearia, até naquele espaço que era de quadra lá, onde você cortava o cabelo, eu falava, cara, essa parada aqui, a galera ia pirar. Porque, que nem você falou agora, do Whey Protein. Talvez a turma tá tão viciada em tomar, mas porque existe a carência de ter Buona Vita em alguns lugares e alguns pontos específicos. Boa lembrança. Inclusive, não é puxando o saco, não. Não tô puxando o saco, não. É que realmente a gente tem uma identidade, principalmente no trabalho, comercial, fora nossa, que somos praticamente irmãos, né? Você é um dos meus maiores inspiradores para fazer a franquia, para ir para esse projeto de franquear. Porque eu vejo você, desculpa o palavrão, porra louca, mete as caras, tá aí com a rede de barbearia e você é quem eu me inspiro hoje, que é estar próximo de mim, eu me inspiro em você. Já pedi dicas suas, já pedi até cópia de contrato para mim ver, e é isso, cara. Então eu penso, acho que meu negócio tem escala, de verdade, dá para franquear, não digo fácil, mas você disse que vai vir um convidado aqui que é especialista nisso, já vamos dar Exatamente, especialista em franquias. Exatamente, referência um spoiler, já vamos dar um spoiler aqui, vai vir um cara desse aí, eu quero estar aqui no dia, certo. Porque, pô, a gente tem que muito aprender com ele. E eu acho que o meu negócio tem escala para franquear, já foi cogitado, vamos abrir um em Cajamar. Só que hoje a gente esbarra, ele comentou disso, na mão de obra. Hoje em dia, se eu tô aqui agora, porque eu consegui uma mão de obra qualificada, um amigo meu que tem o mesmo pensamento que eu, a mesma pegada que eu, para estar lá no meu lugar, e aí eu posso estar aqui, e sendo remunerado. Agora, a mão de obra realmente é o que me... Acho que para você também. Para todo mundo. O que é o meu freio é mão de obra, porque o meu negócio precisa de mão de obra. Todo mundo que vem aqui. Todo mundo. Se você conversar com 10 empreendedores, comerciantes, eles vão falar... A mão de obra é a maior dificuldade. Você teve também. Você teve um bar conhecidíssimo no estado de São Paulo, no centro de São Paulo, saiu na revista, no jornal, na revista, considerado um dos melhores redutos, que era o Bar Você Vai Se Quiser, que hoje é um projeto também de você e da minha tia, da Graça, é isso, né? Sim, ele continua. O nome continua, né? Na roda de samba em que ela se apresenta. Mas vocês tinham dificuldade também na questão de mão de obra. Sim, até a gente conseguir uma equipe que realmente era parceira, sabe, que você podia confiar, a gente passou por muitos percalços, inclusive a gente só abria aos sábados, eventualmente às sextas-feiras. Então, a gente pegava o valor ali para fazer o estoque da cerveja. Teve um funcionário que ele fez a gente acreditar tanto nele que chegou um dia que a gente deu o dinheiro de toda a cerveja no sábado e ele sumiu. Meu Deus! E tinha que abrir no sábado, no outro dia. Mas, coincidentemente, eu trabalho no banco até hoje, naquele dia eu tinha recebido a PLR do banco que a gente pôde comprar a cerveja para poder abrir o bar naquele dia, porque o sábado ele pagava quase o mês todo do bar. Então,
até formar uma equipe realmente que era parceiro, que você podia confiar. Tinha garçons que, por exemplo, como a gente era muito amigo que ia no bar, fala assim, ó, seu garçom ali falou que se eu der R$10 para ele, ele me dá cerveja o dia Meu inteiro. Deus. Cara. Sabe? Então você tem que ir filtrando, tem que ter o olho do dono tem que estar sempre ali. Sim, o olho clínico para ver essas questões. Para você conseguir filtrar e conseguir achar uma equipe que realmente queira crescer junto com você. Eu esbarro muito nessa parte mesmo da mão de obra, por quê? Imagina, vocês ainda... eu tenho um pessoal de loja, lá na loja, lá no Chaveiro. A nossa loja fica aqui em Alphaville também. E a gente tem a barreira, que é a pessoa que vai até lá, muitas vezes, para solicitar o serviço, tem telefone, tem WhatsApp, tem tudo, só que a pessoa ainda gosta muito de ir na loja. Às vezes as pessoas não conhecem, às vezes passam lá para tomar um café. Minha esposa fala assim, se você for tomar café com todo mundo que fala, vai, não vou passar para tomar um café, você tá lascado, você não dorme mais. E acaba acontecendo muito isso mesmo. No meu ramo em si, é mais difícil um pouco, por quê? Porque a gente acaba indo na casa do cliente. A gente vai na casa, então a gente morre de medo de muitas questões. Questão de afanar alguma coisa, questão de ser mal educado com pessoa no seu ambiente. Sua casa é sua fortaleza. Então imagina você ter um prestador que vai na sua casa, pode te tratar mal dentro da sua própria casa. Então é bem complicado. E não conseguir fazer serviço, que também hoje em dia eu vou te falar, cara, a mão de obra tá muito difícil. Na situação dele, você tem que ser muito mais cirúrgico mesmo e mais assertivo, né? Porque é o que você acabou de falar. E outra coisa, é um pessoal com poder aquisitivo grande. Tem muito famoso que a gente atende também, então acaba esbarrando em várias questões que pro dia a dia acaba se tornando difícil, mas a gente está aprendendo a lidar com isso. Então a gente está com a loja há 5 anos que a gente está lá, mas a gente está ainda aprendendo a lidar. Tá no Shopping da Construção, né? Isso, a gente está lá no Shopping da Construção lá, já tem 5 anos já. O dono do shopping lá é o... São 3 donos lá, que é o seu Gessini, Ayrton Rui, que é um construtor muito, muito conhecido em Alphaville, muito antigo lá também. E um deles também é o Celso Portioli. Que até o estúdio dele para comerciais ficam lá. Ele tinha um podcast que era lá também, que é o Pode Ser. Aí tem o da sobrinha e da filha dele também, que é o Pode Ser Mais. E é tudo lá no mesmo shopping lá. Tá atendendo o Anderson também? Tá atendendo todos os famosos? O Anderson é o primeiro. Não, aconteceu uma situação esses dias, né? Ele me chamou pra jogar futebol. Falou, vamos jogar bola, tem um horário e tal. Falei, demorou, mano. Tava numa correria, falei, cara, precisando de jogar bola. Aí cheguei em casa, a Glaucia tinha saído com as crianças, eu tava sem chave. Mano, mas assim, eu esqueci realmente que ele... Aí eu falei, cara, aí eu tava lá na sala de jogos lá. Aí eu falei, cara, esquece, não vou conseguir não, mano. Falei, já tava em cima do horário, né? Eu falei, tô sem chave de casa e a Glaucia não tá aqui, tá em Jordanese ainda, mano. E aí, beleza, mandei o áudio e tal. Aí ele, beleza, você não conhece nenhum chaveiro não, né? Aí eu, caramba, mano. Aí chegou o MacGyver lá. Eu mandei, ele mandou uma mensagem pra mim, foi assim, ó, vou destrinchar essa história. Eu tava passando na outra unidade, que é bem próxima ali de casa, eu vi lá varrendo, triste. Aí eu passei, minha esposa já olhou pra minha cara, não para. Não esquece que você tem futebol. Quando a gente se encontra no mercado, esquece, cara. Ela falou, não para que você tem futebol, você não vai pro futebol hoje, você vai ficar em casa. Então vai que você tem que ir pro futebol. É aquele meme do cara que não vai pro futebol por causa da mulher, ele também, então. A minha queria que eu Vamos ver se ela vai deixar. Criador de meme. Em casa é assim. Tá bom no meme, hein? Tá atualizado. E eu que sou moderno. Tô trabalhando bastante, pelo jeito, né? Tô ocupado, hein? É o que eu sempre falo. Aí eu passei lá, ela falou, não, putz, você vai ficar conversando quantas 2 horas, você não vai pro futebol. Eu falei, não, peraí, só vou chamar ele pra ir jogar bola. Parei, conversei com ele, falei, vamos jogar bola? Ele, mano, vamos. Tipo, ele parou o que ele tava fazendo na hora e falou, vamos. Quando ele mandou a mensagem, eu falei, acho que ele deve estar me zoando, não é possível. Ele falou, não, tô cara. Eu falei, seria muita coincidência se você tivesse um amigo chaveiro, né? Aí ele mandou, putz, é mesmo. Foi muito engraçado. Eu fui O cara lá. tirou da carteira mística. Então. Foi tipo isso. Eu fui lá, abri, vai jogar bola assim. Cara, o cara abriu em realmente segundos. Falei, caramba, não vou pagar não, mano. Você foi muito rápido. Isso que eu ia falar, não vou pagar não. Eu ia fazer essa piada, falei, não, deixa pro antes, que é piada pronta, essa piada pronta. Tá querendo soltar um meme dele aqui, entendeu? Vai ter esse corte, Vai ter esse corte aí. Cara, infelizmente está acabando o nosso bate-papo hoje aqui, né? É uma conversa muito boa. Como a gente sempre fala que em 1 hora a gente não consegue
tirar tudo, né? Mas eu acho que talvez o que a gente quer e a essência do programa é deixar isso mesmo. Tantos convidados saírem com a vontade, pô, queria entregar mais, queria falar um pouco mais para poder a gente convidar e voltar. Porque se fosse chato e não ficasse com essa vontade, e aí eu ligasse para vocês de novo, vocês iam falar, não, cara, eu tenho um compromisso, não vai dar para me aparecer. Então, a gente vai, infelizmente, acabar essa conversa aqui, mas eu queria, antes de tudo, que cada um de vocês deixasse um recado para quem está assistindo aqui, falasse de vocês, falasse da página, do Instagram, da empresa, como encontrar, deixar um recado para quem tá assistindo aí, deixar uma poesia, né, para quem está nos acompanhando. Aí fica à vontade, Então, eu vou começar. Pode começar. Então. Você é só procurar o Anderson, que é o mais famoso. Procura o Anderson, cara. Meu negócio é suco, só produto natural e tá em alta. Procura o Anderson. Procura o Anderson, ele vai te indicar direitinho, ó. Qual que é o Instagram? Buonavita Sucos. E eu quero agradecer o convite, realmente. Agradeci no começo e tô agradecendo agora. Realmente muito legal. É importantíssimo o que você tá fazendo e inspirador. Obrigado. Então, vou falar aqui da loja. Primeiro eu vou agradecer. Império da Chave. Se eu fosse para agradecer todo mundo que passou na minha vida, tem uma N história. Antes, sabe, a gente parava para conversar. A gente passa horas, não é à toa. Mas queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar vivo, estar aqui, de ter minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus sogros, meu sogro e minha sogra também, que são como os pais para mim, que me ajudam bastante em tudo. Minha irmã, minha família em si, em geral, gostaria de agradecer tudo, para cada momento, para cada etapa que até mesmo amigos tiveram, que eu tô aqui onde eu tô, foi muito por conta de vocês. Então, gostaria de agradecer principalmente a minha esposa, que minha esposa não tenho o que falar dela não, ela é parceira para tudo. Se for para comer caviar, a gente come caviar, se for para comer ovo, a gente come ovo. Eu falo isso, ela fala, nego, esse daqui, vambora. Ou não, e com ela eu só tenho a aprender muito e agradeço muito por tudo. Já fiz a boa, hein, nega? Ó, não fica falando muito bonito assim, você compromete a gente. Tá vendo? Depois nós vamos ser cobrados nessa altura. Ah, para com isso aí também. Aí você quer comprometer a gente, né? A minha parte fala aí, eu já Edivaldo, fiz, já hein? fica complicado essa pra nós. Aí parte vem do o corte. Edivaldo e mete um poema aqui, Então, pô, o que eu vou fazer? Você vacilou, Eu não ele te deu a opção de esperar. Se você Não, para, poderia ter velho. esperado, ele fazia poesia, Tá você muito pegar o moderno. gancho. E se me Tá chamar muito de moderno, novo, que nem você falou, fica um pouquinho. Se me chamar de novo, eu jogo no ventilador o restante tudo. É isso Tô mesmo. nem aí. Comigo não sou baú pra guardar segredo, não. Então, mas vou aqui reforçar mais uma vez. A gente tá lá no Instagram, Império da Chave, a gente tá em Alphaville, mas a gente atende toda a região aqui do Portal, do Povilho, aqui Fazendia Santana de Parnaíba. A gente atende até São Paulo, então a gente tem bastante coisa. Eu trouxe um mimo aqui pro pessoal. Ganha um porque presentinho. Um chaveirinho, um carregador que todo mundo precisa. A gente tem bastante acessório lá na loja também, então a gente acaba abraçando bastante coisa diferente. Pro dia a dia, você que tem sua chave, seus apartamentos aqui a gente tem bastante, quer colocar fechadura eletrônica, a gente tem especialista para isso, para poder você não dar com chave, é a melhor coisa que tem. Inclusive, você vai ganhar uma fechadura pra você colocar lá no seu apartamento, tá? Caramba! Ô, Anderson, Ah, eu trouxe o brincadeira, hein, suco, ele trouxe... E agora uma poesia, né? Agora vai a poesia. Agora uma poesia, né? A pressão foi pra você. Poxa vida, hein? Cara, se me deixaram calça curta agora. Bom, não consigo lembrar de uma poesia assim no momento. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de contar minha história. Um pouco da história, né? São muitas histórias. E não tenho dúvida que vai ser um sucesso, que já é um sucesso esse projeto. E o recado que eu deixo é assim, tudo que você for fazer, você tem que fazer com alegria. Tem que se sentir bem naquilo que você está fazendo, fazer o que gosta. É o primordial para que você alcance o sucesso. Porque você estando feliz, eu sempre falo isso, a gente nasceu para ser feliz. Não tem outro propósito de vida. Todos, sabe? Todos nós nascemos para sermos felizes. E então você trabalhar com alegria, fazendo aquilo que gosta, você vai alcançar o que você almeja. E uma poesia, sei lá, tem um samba que a minha esposa gravou. Só essa voz mansa dele já é uma poesia, né? Caramba! Tem um samba que a minha esposa gravou há pouco tempo,
procura aí nas plataformas, se chama Aprenda a Viver. Aprenda a viver. Aprenda a viver, como todos nós falamos aqui, passamos por vários percalços, né, antes de vislumbrar algum sucesso. E tem um trecho dos versos que eu fiz que fala: só aprendi a ganhar quando soube o que é perder. É um dos versos que tem Vou postar, isso aí eu vou na postar. poesia. E aprecie. Graça Braga Oficial, tem muitas músicas minhas lá. E é isso aí. Precisando, estamos aqui de volta para contar mais histórias e... Qual que é a frase? Fala de novo. Só aprendi a ganhar quando soube o que é perder. Cara, isso é fantástico. E é verdade isso daí. Isso que você tá falando, eu sempre falo, né? Pra você... É isso mesmo. Eu falava de uma outra forma assim. É isso, exatamente. Para ganhar, você tem que ter... Eu já perdi. Para estar onde eu estou hoje, eu apanhei lá atrás. Eu acho que essa frase que você fez é o que você falou durante a entrevista aqui, que quando você está escrevendo e trazendo sentimento e você não sabe até onde vai alcançar, mas sabe que você está expressando algo de dentro de você, que está falando com você e sabe, eu acho que essa frase, ela é uma frase fantástica para o programa e para os empreendedores, cara, de verdade, porque o cara que quer empreender, e o assunto que nós estamos falando aqui, empreender na música, empreender no comércio, empreender em qualquer situação na vida, empreender às vezes num relacionamento, que também é um empreendimento, você precisa se entregar, você precisa, para ganhar, aprender a perder, porque se você não estiver disposto a viver esse jogo, cara, não entra. Fantástico. E o que você falou tem bom. muito sentido mesmo, que empreender, cara, é muito difícil. Pessoal, que tá todo mundo aqui empreende, você sabe que não é fácil. É você atrasar uma conta. Coisa que você, quando tá no CLT, você tá trabalhando ali, é tudo você muito sabe o que você vai controlado. ganhar. Você não tem salário fixo. Então é você atrasar uma conta, é você se estressar mais, é você ter esse jogo de cintura para lidar com colaborador, que não é fácil. Que muitas vezes o colaborador acha que você está numa obrigação ali de fornecer isso ou aquilo, só que ele não vê que é uma troca. Então, é bem difícil, mas é prazeroso. Quando eu falo isso, é bem prazeroso. O Anderson sabe muito bem disso, todo mundo aqui empreende, então você sabe que tem sua dificuldade e realmente que foi a frase, é isso mesmo. Você perde bastante, mas as vitórias são mais gostosas. Se você nunca perdeu, você não vai saber o que é vitória. Então é muito legal mesmo. Já acabou, bacana, né? Eu sei que acabou, mas vou deixar um recado para os empreendedores aí. Foi a melhor escolha que eu fiz, mas você vai trabalhar mais que funcionário, já fique sabendo. É a verdade. Se eu estiver mentindo... É isso mesmo. Cara, muito obrigado para vocês que têm acompanhado o The Cave, têm assistido. Vou falar novamente para você. Curte, compartilha, porque... a entrega, os conteúdos, muitas pessoas precisam ser alcançadas para receber esses insights, essas conversas que nós estamos tendo aqui no programa. Muito obrigado para você que tem acompanhado o The Cave. E é isso aí. Muito obrigado, galera.